Olá, sou Fátima Zanetti e seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na Escola de Melquisedeque. Hoje eu vou falar nesta 10ª aula, vou falar sobre as guerras dos deuses mencionadas na Bíblia e a tática de guerra para salvar a raça humana. Mas vamos falar um pouquinho sobre reencarnação de Thoth e seus fractais, tá? As reencarnações de Thoth, os seus fractais e os 7 princípios herméticos. Então, Thoth deixou escrito no 7 princípios herméticos sobre a reencarnação do gênero, né? E que ele pode vir a reencarnar várias vezes. E aonde, através das minhas canalizações, é que eu vim a saber que a história de Thoth está ligado ao Velho Testamento. Por que o Velho Testamento? O Senhor das Guerras, que é o Senhor dos Anéis, né? Em que Thoth reuniam com 24, com 12 fractais dele para reunir e fazer os seus rituais, o seu trabalho, que eu não vou entrar nesse mérito a respeito dos fractais, que eram 24 fractais dele, e que em cada fase na história dele, ele exerceu uma função aqui na Terra. E neste caminhar dele aqui na Terra, ele passou pela história da humanidade e ele consta no Velho Testamento como sendo o Senhor das Guerras, né? Eu sou o Senhor. Então ali está contando a história de uma guerra dos egípcios e como que foi a libertação dos hebreus, o povo do Egito, que estava nas mãos de Ramsés II. Mas os senhores dos anéis não deixaram com que a humanidade soubesse que o Velho Testamento na Bíblia é a história de Thoth, em várias reencarnações, e que ele atuou como nas guerras para a libertação do povo, a raça humana, né? O gênero perfeito que foi criado pelos extraterrestres. Então, eu vou passar algumas informações, o que consta na Bíblia e que mostra o que ocorreu com o povo, né, durante a libertação deles. Então, são as canalizações. Então, fica assim. Fica a critério de você acreditar ou não nesta história, porque a Bíblia traz algumas informações científicas sobre táticas de guerras que foi mencionado pelos povos daquela época, sem ter conhecimento sobre ciências, sobre os estudos que hoje nós temos mais condições de receber as informações, que seriam de matemática. Uma outra coisa muito interessante ali é sobre as táticas de guerra. Então eu tive que buscar essas informações. Vamos lá. Eu já vou entrar mais direto aqui nessa historinha aqui, o que é que eles passaram para mim. Então tem a reencarnação de Thoth e seus fractais. E que 7 princípios herméticos está ligado à reencarnação de Thoth, que ele iria reencarnar várias vezes nessa história da humanidade. E ele era o Senhor das Guerras e o Senhor dos Anéis. E hoje tem muito Senhor dos Anéis que sabem quem eu estou falando, que segue os 7 princípios dele. Então nós temos aqui, vamos falar um pouquinho das guerras sobre Sodoma e Gomorra, né? Que está lá na Bíblia. Mas, se você ligar a história da Bíblia com a história do Egito,
Como é que foi a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Em que Tote estava aí nesta história em Êxodo. Então, no Templo de Ábidos, tem lá as informações que existiram o quê? Aviões, helicópteros, navios, né? Submarinos. Então, tudo isso está ligado com a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. O que existia em Sodoma e Gomorra que está ligado a este artefato arqueológico em que fala que existiu aviões, submarinos? Como que um avião, um helicóptero consegue sobrevoar uma região? É impossível ele sobrevoar sem combustível, né? Então, Sodoma e Gomorra, o que tinha lá antigamente? Foi mostrado para mim que existiam torres e eu ficava imaginando o que seriam essas torres. Torres são o quê? Não eram torres, era local onde se fazia a exploração, a extração de petróleo. E ali, abaixo desse local, tinha o que? A camada de pré-sal. Então, o Mar Morto, né? Abaixo, o nível do mar chegou a 440 metros abaixo a explosão que houve ali. O que se foi usado neste local? Naquele local eles ocorreu guerras nucleares e utilizaram de bombas de destruição em massa, sem ser bomba nuclear, mas bombas de hidrogênios, para poder aniquilar, acabar com os seus inimigos. Então, uma das provas que eu encontrei foi exatamente a imagem de Ábidos, no tempo de Ábidos, que existiram aviões. Então, confirmou as informações que ali em Sodoma e Gomorra, eles faziam uma extração de petróleo. E assim eu fui buscando informações, fui pesquisando, e na região tinha petróleo, né? E como que fez toda aquela limpeza na região? Ali hoje é deserto, não nasce nada, né? Mas não foi só essa cidade de Sodoma e Gomorra. Então eu peguei e escrevi um livro em 2013 falando sobre partes da Bíblia em que está falando que iria destruir várias cidades para igual destruir o Sodoma e Gomorra e que tudo ali ficaria em sal. Então tá assim, vocês pegam lá, várias cidades foram destruídas como Sodoma e Gomorra, tá? Tem a profecia de Amós, que é capítulo 4, versículo 10 e 11, desculpa. Tem a profecia de Sofonias, que tá lá, capítulo 2, versículo 8 a 11. Então, que eles falam que eles iriam destruir a cidade igual o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Então, não foi somente Sodoma e Gomorra, mas várias cidades foram destruídas com armas nucleares, né? E tem a profecia, que é a queda e a ruína da Babilônia. Está lá, profecia de Isaías, capítulo 13, versículo 19 a 22. Então, se você pegar a Bíblia e ver esses versículos e capítulos, você vai ver que estão falando da mesma coisa, que eles iriam destruir as cidades iguais o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Então, como é que eles poderiam ter destruído isso? Então, sempre existiu urânio no planeta Terra. E aí eu fui buscando informação, fui procurando, e que há 2 milhões de anos atrás, 2 bilhões de anos na África, 2 bilhões de anos atrás, a África tem um depósito de urânio. E lá falaram que houve uma fissão nuclear espontânea. Como, né? Vamos lá. Então, isso é uma outra informação, pesquisa sobre geografia que encontrei esse trabalho. Vamos lá, tem mais uma aqui, quer ver?
Isso é a camada de pré-sal, porque existia, porque tudo virou sal. A estátua de sal, como está na Bíblia, né? O que vem a ser as 10 pragas do Egito? Porque nós vamos falar sobre como que tirou os primogênitos, como que foi a morte dos primogênitos e está ligado às 10 pragas do Egito. Então, nessas pesquisas, o que foi, eu fui lendo, quer dizer, nunca ninguém falou sobre o fermento, né? Então eu falo que o que assolou, acabou com os primogênitos, foi o fermento. Aí você vai falar, como? Então veja lá, em Êxodo. Quer ver? Êxodo. São pesquisas minhas, tá? Fica a critério seu saber se é verdade ou não, mas eu gostaria que você desse uma lidinha lá. Então eu vou pegar aqui. Olha só que interessante. Nunca ninguém falou sobre isso. Aqui estão as 10 pragas do Egito, né? Que fala ali sobre a água transformou em sangue. Isso a ciência pode explicar. As rãs, mosquitos, moscas, pestes, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Para libertar o povo do Egito, então precisava de uma tática de guerra, né? Então usou-se todos os meios da natureza possíveis e imagináveis para amedrontar o faraó, para que ele libertasse o povo do Egito. Mas não, mas a única coisa que poderia fazer com que ele libertasse o povo era matar, assassinar o filho dele. Então, a informação que eu tive, que dentro do palácio teve uma pessoa que fez com que ele envenenasse o filho do faraó. Mas como iria envenenar o filho do faraó? Então, eu vou contar a historinha aqui e as pesquisas científicas. Uma coisa que ninguém nunca leu isso aqui. Todo mundo fala do pão ázimo. Tá bom. Então, o Senhor pediu para que passasse nos portais o sangue. Então, aquela casa estava protegida. Ninguém consumiu pão com fermento biológico. Então, vamos aqui. O sangue. Comereis pães durante 7 dias. Ele pediu que durante 7 dias era para ninguém comer pão com fermento. Desde o primeiro dia não se achará fermento em vossas casas. Todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º dia, perecerá do meio do ajuntamento. Aquela alma no meio de Israel. Eu falei, poxa, por que não comer pão com fermento, né? Quais são as consequências de comer um pão com um fermento biológico, sendo que existiu guerras, e como existe até hoje, guerras biológicas, né? E tantas doenças produzidas em laboratório, como não comer o pão fermentado? O que existe nesse fermento? Então, vamos lá. Aqui está assim. No primeiro dia do mês, do dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos até a tarde do dia 21 do mês. Durante 7 dias, não se achará fermento em vossas casas. Todo que comer pão fermentado, perecerá aquela alma do meio do ajuntamento de Israel. Quer ele seja estrangeiro,
quer natural do país. Não comereis nada fermentado, comereis ázimos em todas as vossas casas. Ok? Então, qual era o objetivo de uma tática de guerra em relação para salvar o povo de Israel? O fermento para fazer pão, vinho, foi usado por muito tempo. Então tá aqui as minhas pesquisas. Os hebreus não poderiam usar o fermento para fazer o pão. Repetiu 2 vezes a mesma frase dos versículos 15 e 18. Dia 14 até 21 dias, durante 7 dias, não achará fermentos em vossas casas. Quer dizer, quem fornecia todo esse fermento biológico? Todos os que comer pão fermentado perecerá, morrerá, aquela alma do juntamento de Israel. Os primogênitos, eles tinham o direito de comer, nas minhas pesquisas, mais pão. Mas o fermento estava contaminado. Em 7 dias, olha só as minhas pesquisas. A intoxicação na população do Egito acarretou sérios problemas de saúde, febre, náuseas, diarreias e vômito. Em casos mais graves, a morte. Como as crianças, o primogênito, tinham direito a comer mais pães, então a intoxicação seria maior. E são 7 dias se alimentando de fermento biológico alterado, modificado, tá? Pesquisas científicas, fermento biológico. Então eu fui buscando informações, como é que foi que o filho do faraó foi assassinado para que pudesse libertar o povo de Israel do Egito. Então foi desta forma, então buscando informações sobre fermento biológico, como que se processa, que é um fungo, que esse fungo, então fui buscar informações sobre o reino dos fungos, cogumelos venenosos, o que são micotoxinas, intoxicações alimentares, epidemia. Então, este é um segredo, era uma tática de guerra para contaminar a população, principalmente as crianças mais frágeis, o povo não tinha saneamentos básicos, era muito fácil contaminar toda essa população e principalmente intoxicar mais o filho do faraó. Aí o povo foi liberto e vieram pelo deserto. Qual era a outra tática de guerra do Senhor do Exército? Fuga do povo de Deus. Sistema de sinalização e orientação no deserto, como se conhece. Então está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Está escrito: coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia. Então este era o sistema. Como existiam os aviões, eles faziam o quê? Usavam como coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia, que está registrado lá na Bíblia. Mas como é que Moisés saiu do Egito? Então Moisés, que está aqui também em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, Moisés saiu do Egito sobre asas de águia. Asas de águia são aviões, tá? Mas vamos lá. O que era o Monte Sinai? O Monte Sinai, o que foi mostrado para mim, era uma grande base militar. Por isso que era proibido qualquer um pisar para subir o Monte Sinai. Somente
Moisés poderia subir. Aí fica assim uma pergunta: como é que eles atravessaram a abertura do Mar Vermelho? Outra informação. Então, lá em Hábitos, vocês podem ver pesquisas, imagens do templo de Hábitos, que tem os aviões. Tem, além dos aviões, tem submarino. É outra informação que veio. Como fazer a passagem do povo pela parte mais fina da abertura do Mar Vermelho. Através de tecnologias e com submarinos e todas as tecnologias extraterrestres, desenvolveram plataforma que emergiu do mar. Um povo sem conhecimento científico, o povo chamavam-se de deuses, né? Os senhores, o Senhor do Anel. Esta plataforma emergiu do mar, facilitando a passagem do povo até a outra margem do Mar Vermelho. Então, esta é a informação que Thoth, o Senhor das Guerras, o Senhor do Anel, ele veio, reencarnou e participou desta grande batalha para defender o povo judeu, o povo de Israel. Defendia as pirâmides, né? Também houve grandes batalhas para defender o Nilo, porque o rio Nilo também foi construído, né? O rio Nilo fui eu que construí. Então sempre teve uma guerra muito grande ali entre os povos egípcios e a proteção do povo da raça humana, a raça pura, em que foi criada em laboratório. Então aí está uma história um pouco da reencarnação de Thoth, em que teve muitos fractais dele e que ele deixou marcado lá que o gênero, no 7 princípio hermético, um dia o gênero pode ser homem, em outras vidas pode ser mulher. Então ele reencarnou em várias fases da história da humanidade. E foi passado para mim um pouquinho desta história que o Velho Testamento, o Senhor da Guerra, é Thoth, tá? Então o Velho Testamento está contando a história de Thoth, defendendo e ajudando o povo de Israel. E fica aqui, mais uma vez, o convite para vocês acessarem o meu canal Unificação das Terapias Vibracionais e dê um like lá. O meu e-mail, institutofatimazanetti@hotmail.com. O meu site, institutofatimazanetti.com. E o grupo no Telegram, Estudos dos Mistérios. Seja bem-vindo, sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre os 7 princípios herméticos do funcionamento das pirâmides e um pouquinho da história de Thoth sobre a reencarnação dele. E outra, não vejo a hora. Ainda não é o momento. A hora que derem a permissão, eu conto como é que funciona lá embaixo, toda a estrutura e o que foi construído embaixo das pirâmides na planície de Gizé, que são os conhecimentos de Thoth. E eu estive lá com ele. Gratidão. Até a 11ª aula. Seja bem-vindo.